O coração, feche os seus olhos na presença do Senhor. E deseja do mais profundo do seu coração que o seu coração seja a terra boa que o Evangelho nos traz pela boca de Jesus. Ele apresentava os terrenos. A semente caiu à beira do caminho, um terreno duro, porque todo mundo passava lá e a semente ali não pôde brotar. O terreno pedregoso, onde a semente não pôde aprofundar suas raízes. O terreno cheio de espinhos, onde aquele broto ficou sufocado. E Jesus fala do terreno bom que produziu 100, 60 e 30. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, fala agora para Jesus que você quer que o seu coração seja um terreno bom. Fala para Ele agora em oração. Fala que você deseja ardentemente que o seu coração seja um terreno bom. Fala para Jesus agora, pede para Ele te tirar de toda a distração, de toda a ansiedade, de tudo aquilo que possa de alguma forma querer roubar de você o direito de ouvir a palavra, de experimentar a semeadura dessa manhã tão rica para nós. Nós já oramos, já ouvimos a palavra, já rezamos pedindo o Espírito Santo, tivemos um tempo de intervalo, agora nós estamos de novo aqui na presença do Senhor. Senhor, eu quero orar e entregar a vida de cada irmão que está aqui neste rincão, de cada irmão, de cada irmã que veio celebrar esse Aracaju, terra de milagres. Cada irmão, cada irmã que foi tocado pelo carisma Canção Nova, que foi alcançado pela semeadura da palavra, mas que precisam avançar nesse caminho. E agora eu quero colocá-los diante da sua presença. Quero orar por cada irmão, por cada irmã que agora acompanha de um hospital, em cima de uma cama, aqueles que estão acompanhando, Senhor, de casa, os que estão talvez sintonizados em diversas realidades pela transmissão da nossa TV. Eu quero pedir nessa hora que todos sejam alcançados e que o Senhor prepare esse terreno para que seja o terreno bom da semeadura, que vai produzir frutos, Senhor, frutos de santidade, frutos de conversão. Para que os milagres se multipliquem no meio de nós, é preciso que nós tiremos do nosso coração aquilo que é joio, aquilo que vai rachando, Senhor, a terra, aquilo que vai tornando essa terra infértil, que vai impedindo o seu milagre de acontecer na nossa vida. Então age nessa hora, Senhor, age nessa hora na vida do coração do seu povo. Vai orando em línguas, solta a sua voz, ora no Espírito, deixa o Espírito orar pela sua voz. Isso, deixa fluir um canto novo, uma canção nova. Serra mandalaba yanda barabara ralaba yerere sorere kandarama yande randa bandaraba yanda serere randa bandaraba yanda ba yerere serere kandarama. Senhor, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o Senhor revelou ao coração do apóstolo Marcos, e eu quero proclamar exatamente, continue orando no Espírito, aquilo que o evangelista colocou como um testemunho tremendo. No versículo 20, então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda a parte, e eu vim, Senhor,
Como pregoeiro da sua palavra, eu vim a Aracaju nesse dia 3 de agosto para anunciar a boa notícia. E aqui, Senhor, o evangelista coloca: o Senhor os ajudava. E eu estou pedindo a sua ajuda nessa hora. O Senhor os ajudava. Eu estou pedindo a ajuda para que essa palavra que não é minha possa ferir e curar, possa transformar, possa gerar conversão. Eu te peço a ajuda do seu Santo Espírito. Eu já confio, a palavra não é minha. Se ela fosse minha, ela precisaria de alguma coisa a mais para ela surtir o efeito. Mas ela é palavra sua, e propriamente a palavra sua já tem o efeito, independente de quem a anuncia. Até mesmo, Senhor, se eu tivesse subido aqui em estado de pecado, a sua palavra proclamada, ela tem a força própria que está nela. Mas eu te peço ajuda, para que a semeadura seja 100%. Mas se não for 100, que seja 60. Se não for 60, que seja 30. Mas o Senhor sabe. Cada terreno vai produzir, mas que nenhum terreno fique sem produzir. É o que eu estou pedindo, a ajuda do Senhor. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Eu quero pedir os sinais que são próprios, que acompanham a palavra. Todos aqueles que se abrirem nesse dia no anúncio da sua palavra e estiverem necessitados de algum sinal de milagre, o Senhor tem liberdade nessa pregação de fazê-lo, Deus. O Senhor tem liberdade de fazer desaparecer o câncer, a doença degenerativa, as doenças crônicas, os problemas nos órgãos vitais, os problemas nos ossos, na coluna, na medula, no sangue, nos músculos, nas articulações, no cérebro. O Senhor é poderoso para agir na psique, nas emoções, mas também para libertar das garras de Satanás aqueles que estão acorrentados, Deus. Eu estou pedindo ajuda e estou pedindo que a palavra que Marcos pregou, Mateus, Pedro, João, Tiago, Felipe, Bartolomeu, aqui em Aracaju, no ano de 2019, essa palavra seja seguida pelos sinais do Senhor. Os sinais da sua ressurreição, os sinais da sua presença, que o oprimido seja totalmente liberto nesta pregação da opressão diabólica, que o contaminado seja livre de toda contaminação, que o amaldiçoado seja abençoado. Eu estou suplicando, Deus, nessa hora, por esse povo que o Senhor me confiou nessa manhã de sábado. E eu quero pedir a intercessão da Virgem Maria, aquela em quem a palavra sempre encontrou acolhida. E era tanta a acolhida que a palavra se fez carne no ventre dela e veio morar no meio de nós. Virgem Santíssima, mulher da palavra, mulher que guardava todas as coisas no seu coração e meditava, mulher que teve aproveitamento de 100% da semeadura e intercede por cada filho, por cada filha que aqui está, para que a semeadura possa produzir os frutos. Eu me aproximo com temor e tremor de novo da sua palavra, Senhor, porque ela não é minha, ela é sua, e eu preciso ter responsabilidade sobre ela. Mas eu me aproximo também com confiança e coragem, porque o Senhor me escolheu. E eu digo como Maria: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O poderoso olhou para a pequenez, o nada do seu servo. Olha para o meu nada e seja o meu tudo e o tudo deste povo nessa manhã de sábado aqui em Aracaju.
Diga agora para Jesus, depois de ter orado no Espírito: meu coração está aberto, Jesus. Meu coração está aberto, Jesus. Para a palavra, Jesus. Para a palavra, Jesus. Para o milagre, Jesus. Para o milagre, Jesus. Para os sinais, Jesus. Para os sinais, Para tudo Jesus. aquilo que o Senhor quiser fazer aqui. Para tudo aquilo que o Senhor quiser fazer aqui. Estende os seus braços agora e diga: faz, Jesus. Faz, Jesus. Na vida daqueles que estão acompanhando pela TV Canção Nova. Na vida daqueles que estão acompanhando pela TV Pela Canção transmissão Nova. da internet. Pela transmissão da internet. Diga: Senhor, faz sinais. Senhor, faz sinais. Faz milagres. Senhor, Faz faz milagres. Onde essa palavra chegar, Senhor. Onde essa palavra chegar, Senhor. Daqui Daqui. eu abençoo a vida desses irmãos e dessas irmãs. Eu abençoo a vida desses irmãos. Que dessas cegos irmãs. voltem a enxergar. Que cegos voltem a Que enxergar. surdos voltem a escutar. Que surdos voltem a Que escutar. paralíticos voltem a andar. Que Paralíticos voltem a andar. Que o câncer seja curado. Que o câncer Que seja as doenças crônicas, Senhor, Que as doenças crônicas, milagrosamente desapareçam. Senhor, milagrosamente desapareçam. Que Satanás seja derrotado nessa manhã. Que Satanás seja derrotado Na nessa vida manhã. dos meus irmãos. Na vida dos Nas meus famílias. Nas famílias. Na vida dos jovens. Na vida dos Das jovens. crianças. Das Dos crianças. adolescentes. Dos adolescentes. Dos anciãos. Dos anciãos. Dos adultos. Dos adultos. Porque essa palavra é viva e eficaz. Porque sua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Pode aplaudir a obra de Jesus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Traça comigo o sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês? Para mim é uma alegria estar de volta aqui, né? Tem 5 anos que eu tenho vindo celebrar o aniversário da missão de Aracaju aqui, e para mim é uma honra, é uma alegria. Eu sempre volto restaurado, porque o fervor, a alegria, a abertura de coração de vocês me entusiasma. Então, se aplauda por você estar aqui. Aplauda a Canção Nova, que promove esse evento de aniversário. E que bom, eu queria que você pegasse a sua palavra e abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo 16. É o tema que foi me dado para pregar. Eu quero citar alguns versículos aqui da Sagrada Escritura. Você abriu aí, Evangelho de João, capítulo 16. Você pode começar a ler, compadre, no versículo 4b. Eu não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado.
Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o defensor, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu, para vos anunciar. Palavra da salvação. O tema da pregação é: o Espírito Santo é aquele que convence o mundo quanto ao pecado. Diga comigo: o Espírito Santo, o defensor, é aquele que convence o mundo dos seus pecados. E Jesus vai dizer aqui, falando do Espírito Santo, que quando Jesus ascendesse aos céus e que o Espírito Santo viesse, o Espírito Santo da verdade, ele revelaria aquilo que nós não éramos capazes de compreender. Ele traria toda a verdade a nós, ele nos guiaria a toda a verdade. E eu gostaria que você agora fosse até uma carta onde Paulo traduz para nós a ação de Deus no coração e na vida de cada ser humano que se abre. No meu coração, no seu coração, na minha vida, na sua vida. Vai na carta aos Romanos, volta um pouquinho, vai um pouquinho para frente. A gente leu João, então vai ter Atos dos Apóstolos e depois Romanos. Romanos no capítulo 8. Versículo 1. Veja, Jesus disse lá no Evangelho de João: ele virá, o Espírito da verdade, e vos conduzirá por toda a verdade, porque não sois capazes ainda de entender, mas ele vos conduzirá, e ele vos revelará as coisas futuras. Amém? Olha o que Paulo vai dizer, que tremenda revelação. Agora, portanto, já não há mais condenação para os que estão no Cristo Jesus. Está acompanhando aí? Pois a lei do Espírito que dá vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne. Olha a revelação: aquilo que era impossível para a lei do Antigo Testamento, era impossível a lei libertar o homem da escravidão da carne. E olha a preciosa revelação: Deus o realizou enviando seu próprio Filho. Como que ele realizou aquilo que era impossível? Enviando o seu próprio Filho. Enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado. Como que Deus enviou o seu próprio Filho? Em carne semelhante à carne do pecado. Toca aí em você, é essa carne. Ele enviou o seu próprio Filho. Olha a revelação sendo desvelada. O véu está sendo tirado dos nossos olhos através do que Paulo recebe de Deus. Em carne semelhante à do pecado. E aí ele vai colocar: e por causa do pecado. Assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade,
as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam para a vida e a paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vós. Veja a revelação, veja o cumprimento da palavra de Jesus, veja o que Paulo recebe do Espírito Santo para dar a nós, a mim e a você, para nos mostrar que a melhor escolha que nós fazemos na nossa vida, na nossa caminhada, é por Cristo, é por obedecer a Cristo, é por obedecer os seus mandamentos. Veja o que Paulo está traduzindo para nós, veja a verdade que Paulo está revelando a nós. Eu ouvi o padre Adriano dizendo da questão, ele voltando lá em Adão e Eva no paraíso, não foi? No paraíso terrestre. E ele mostrou que Adão e Eva, ele falava, e a gente, se for lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, Adão e Eva tinham uma única norma que eles tinham que obedecer: não comer do fruto da árvore do centro, não era isso? Porque a árvore do centro, do conhecimento do bem e do mal, quem comesse dela morreria. Paulo está dizendo que aquele que escolhe fazer a vontade da carne está fazendo um caminho de morte, não de vida. Mas Adão e Eva abriram um diálogo com a tentação. Abriram um diálogo com a tentação representada na figura da serpente. E a tentação é sempre mentirosa, porque a tentação, quando oferece para nós um pecado, ela oferece uma sensação imediata de felicidade. Por exemplo, quando alguém faz mal a nós, quando alguém nos trata mal, quando alguém age com grosseria, e na nossa maldade original, por causa do pecado original e originante que está em nós, a gente sente aquele desejo de responder da mesma forma, não é verdade? E depois que a gente dá uma resposta atravessada naquela pessoa que nos atingiu com alguma palavra dura, a gente não sente um certo bem-estar? Agora você está vendo, né? Porque a tentação, quando ela apresenta para nós aquilo que é carnal traz o prazer, traz uma boa sensação na carne, mas depois na alma isso não acontece. E Adão e Eva, na verdade a mulher, não é? Depois o homem também cai na cilada, dialoga com a tentação. Diga comigo, eu não posso dialogar com a tentação. Porque a tentação quer que eu escolha o caminho de morte e não de vida. Porque o caminho da carne, das obras da carne, é um caminho de morte. E o que acontece? Eva deixa de escutar a voz de Deus.
Deus havia dito: não coma do fruto da árvore do centro. E Eva começa a dar ouvidos à voz da serpente. E a serpente começa com a mentira, porque ele é o mentiroso por excelência. Ele diz: é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? E aí Eva falou: não. Ele falou que nós não podemos comer do fruto da árvore do centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dessa árvore nós comermos, nós morreremos. E aí a tentação diz: não, sabe por que que Deus não quer que você coma da árvore do centro do jardim? Porque se vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus. Gente, aquele fruto não tinha nenhuma atração, porque Adão e Eva receberam os dons préternaturais. Eles não morriam, eles não ficavam doentes, eles tinham uma força que Deus tinha dado para eles, muito maior do que o que nós temos, porque eles acabaram falhando. Uma força para resistir ao pecado. Eles não tinham a graça da impecabilidade, porque se tivesse não tinham caído. Mas eles tinham uma força espiritual para resistir ao pecado. Só que quando a serpente começa a buzinar no ouvido de Eva, aquilo que não atraía começa a atrair. Isso é o prazer concupiscível, a concupiscência. E ela se sente, diz a palavra, ela viu que aquele fruto era atraente. Ela pegou, comeu e deu para o seu marido. E ao invés de experimentar a felicidade que a serpente estava prometendo, ao invés de experimentar aquilo que a serpente disse: olha, vocês serão como Deus, Eva, Adão se sentiram desprovidos da graça, se sentiram nus. E naquela hora o jardim acabou saindo da vida, da história de Eva e de Adão. Tem até um cantor evangélico, gospel, que eu gosto muito do que ele canta. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. O meu orgulho me tirou do jardim. E eu achei uma sacada inspirada que o cara teve quando ele escreveu essa frase: o meu orgulho de querer ser Deus, o meu orgulho me tirou do jardim, o orgulho de querer fazer a minha vontade, o orgulho de querer fazer o desejo da carne, me tirou do jardim. E diga comigo: o meu orgulho pode me tirar do jardim. Dá essa triste notícia para quem está do seu lado: o seu orgulho pode te tirar do jardim. Diga para quem está do outro lado: o seu orgulho pode te tirar do jardim. Queridos, vocês estão me vendo aqui, me ouvindo? Quem está lá atrás está me ouvindo? Glória a Deus, tá, né? Beleza aí? Tá quente aí? Aqui também. O que o catecismo diz que é o pecado? O pecado é o amor de si por si mesmo, que chega à possibilidade da negação de Deus. O que Adão e Eva fazem ao ouvir a serpente? Negam a Deus, negam o amor de Deus. E aí o cara canta, né? O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Mesmo se eu quisesse comprar o amor, alguma coisa assim, eu falharia, não é alguma coisa assim? Exatamente porque o que Paulo traz de revelação é isso. A humildade do Filho de Deus, que está lá em Filipenses 2, mesmo sendo Deus, Ele se fez homem, se humilhou, obedecendo ao Pai até a morte, morte de
cruz, se tornando escravo. Aquilo que o homem negou, ele assumiu, porque a humildade dele veio para devolver a possibilidade do jardim definitivo aos filhos e às filhas do Pai. Muito amados, dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Ao mesmo tempo, diga para ele que você tem a possibilidade de, pelo seu orgulho, negar a Deus. A humildade de Jesus trouxe para nós a possibilidade de nós herdarmos o céu. Segura na mão desse irmão, balança a mão dele e diga: a humildade de Jesus, ao se encarnar. Está segurando na mão do irmão aí? Segura forte, fala para ele: receba aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas, Deus o realizou. Balança a mão do irmão e diga: aleluia. Ele não realizará, ele já realizou. Deus realizou o que era impossível para a lei, enviando o seu próprio filho. Dá um sorriso para essa bênção e diga: qual é que é o nome do filho? Como é que é o nome dele? Eu acho que aqui no Nordeste tem um acento quando a gente fala o nome dele, é Jesus, não é? Eu já aprendi. Como é que é o nome dele? Jesus. O nome dele é Jesus. Aquilo que era impossível recebeu um corpo, um nome, recebeu olhos, voz, recebeu espírito, carne humana, para que eu e você entendamos a preciosa revelação. Para que eu e você entendamos a preciosa revelação, enviando seu próprio filho. Você soltou a mão do seu irmão? Dá uma olhadinha para ele. Continua. Deus realizou aquilo que era impossível para a lei em razão da fraqueza da carne, enviando seu próprio filho. Fala para esse irmão qual é o nome do filho. Jesus. Jesus, em carne semelhante ao do pecado. Balança a mão desse irmão: em carne semelhante à nossa. Em carne semelhante à nossa. Por causa do pecado, meu irmão. Dá uma olhadinha para esse pecador aí do seu lado. Esse sujeito, foi por causa de você, rapaz. Foi por causa de mim. Aponta o dedo para esse pecador que está aqui em cima, o mais pecador desse lugar. Fala: foi por causa de você, padre. Segura na mão desse irmão de novo. Diga para ele: é nós. Ele enviou o seu próprio filho na carne de pecado por causa do pecado. Amém? Eu tenho uma boa notícia para os pecadores que estão aqui nesse Aracaju, terra de milagres. Amém? Você tem jeito. Você tem jeito. Você aí atrás, o último, você tem jeito. Nós temos jeito. Aquilo que era impossível. Agora eu vou dizer para você, seu sem vergonha, sua sem vergonha. Não tem mais desculpa, já era. Não tem mais desculpa. Pedala, Robinho. Pedala, pedala, pedala. Agora é a sua vez.
Já era. Aquilo que era impossível. Porque, desculpa falar assim, mas tem um monte de sem vergonha dentro da igreja que fica dando desculpa para sair do pecado. Não tem mais desculpa. Aquilo que era impossível, Deus tornou possível. Aleluia. Deus enviou Jesus, o seu Filho. Já era. Mas sabe por que muitas vezes não acontece? Porque a gente não abre o coração. Ou a gente fica igual Agostinho antes da conversão. E Agostinho não tem medo de falar nas confissões, não. Agostinho fala que depois que ele encontrou a verdade, depois que ele encontrou Jesus, ele se libertou dos louvores do mundo. Porque Agostinho era um retórico, era um filósofo. E Agostinho ensinava os homens mais importantes do Império Romano a falar. Ensinava imperador, filho de imperador, ensinava juiz, ensinava advogados a falar. Então Agostinho ganhava muita bufunfa e era muito famoso. Aí Agostinho fala assim: eu consegui me libertar da avareza, do desejo pelo dinheiro. Eu consegui me libertar do desejo da fama. Isso não tem mais importância para mim. Mas a castidade, as mulheres, eu não consigo. E ele confessa que muitas vezes ele diz para Deus assim: Deus, me deu o dom da castidade, mas espera um pouquinho. E muitos de nós estamos assim. Deus, eu estou curtindo um adultério. Eu sei que eu estou errado, mas deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Deus, eu sou um fofoqueiro. Eu adoro ir na casa da minha vizinha para falar mal dos outros. Ó, esse é irmão desse, ó. Dá uma zoiada aí. Já era. Diga para ele, já era. Depois desse Aracaju, terra de milagres, não sei se você está entendendo a mensagem. Eu não vim aqui para acusar ninguém. É o Espírito que nos convence dos nossos pecados. Para quê? Para nos dar a possibilidade da conversão. Olha, eu aprendi algo esses dias, eu até anotei aqui na minha colinha, deixa eu achar aqui, que tem muita coisa na minha cola. Olha o que São Bernardo de Claraval vai dizer: não merece o nome de bom quem não deseja e aspira a ser melhor. Talvez você já tenha se convertido há 25 anos como eu. Há 25 anos eu encontrei Jesus Cristo. Todo mundo aqui já sabe que eu era um bêbado, vivia drogado. Hoje eu sou curado, encontrei Jesus. Todo mundo aqui já sabe do meu testemunho. Jesus foi encontrar-se comigo lá na igreja? Não, num baile funk no Rio de Janeiro. Eu encontrei Jesus. Ele me encontrou. E eu tinha perdido o jardim, mas a humildade dele devolveu o jardim para mim. Há 25 anos, foi aquele impacto que às vezes eu não consigo ir no encontro sem contar. É igual o apóstolo Paulo. É aquele encontro impactante que todo mundo... Paulo fala 3 vezes nos Atos dos Apóstolos: eu estava na estrada de Damasco, e naquela estrada veio uma luz forte, e eu caí no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você já fez essa experiência? Você já consegue encontrar-se com esse momento específico da sua vida e dizer: olha, foi nesse dia. Eu consigo, há 25 anos atrás. Só que
São Bernardo vai dizer: não merece o nome de bom quem não deseja e aspira a ser melhor. E desde que alguém não deseja e aspira a ser melhor, já deixa de ser bom. O problema muitas vezes que nós temos enfrentado dentro da igreja, nas nossas comunidades, no nosso dia a dia eclesial, é que nós estamos satisfeitos com a vida medíocre que nós levamos. É que nós estamos satisfeitos porque nós achamos que nós já somos bons e não queremos ser melhores. Você quer ser melhor? Ih, tá vendo? Tô certíssimo. Tô certo. Eu perguntei: você quer ser melhor? Foi o mínimo de pessoas que disseram sim. Porque ser melhor exige de nós posicionamento. Ser melhor exige de nós conversão de situações que não nos fazem ser melhores. Sermos melhores exige que nós abandonemos coisas, pessoas, práticas, atitudes que nós estamos tendo e que acaba fazendo com que nós fiquemos na mediocridade e a gente ainda acha que é bom. Uma vez ouvindo e lendo Bento XVI dizia que o grande inimigo da conversão é a autojustificação. Tem gente pior do que eu. Quantos maridos dão desculpa para a esposa dizendo: eu não vou parar com isso aqui não, tem gente pior do que eu lá na igreja? Quantas esposas dão essa desculpa, quantos filhos? Mas eu volto a dizer, a preciosa revelação do apóstolo Paulo: com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando seu próprio Filho em carne semelhante à carne do pecado. Diga comigo: Senhor, nessa manhã de sábado, já entrando na tarde, eu quero abrir o meu coração para experimentar o maior milagre. O maior milagre é a cura do câncer? Da doença degenerativa? Gente, eu tenho tocado em milagres todos os dias. Esses milagres. No ano novo mesmo eu estava lá e eu celebrei a missa da 12:05, terminou às 2. Eu desci para dar feliz ano novo para a multidão que estava lá na Canção Nova, e estou ali dando feliz ano novo. Estava arrebentado, porque eu já tinha pregado o acampamento todo e celebrar aquela missa e tal. Já era quase 3 horas da manhã. E aí veio um senhor e falou comigo, depois que eu cumprimentei todo mundo, já era 4 horas da manhã. Ele falou: eu precisava falar com o senhor. Eu falei: mas não estou tendo condição de ouvir mais nada, eu não estou entendendo mais nada, eu já estou para lá de Marrakech, mas eu preciso falar com o senhor. Eu falei: então tá bom, vamos lá. Despedi de todo mundo, arrastei ele e levei para debaixo do palco lá na Canção Nova, no centro de evangelização. E ele disse para mim: eu queria dar um testemunho para o senhor. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: um dia, padre, eu estava na minha casa, eu e a minha esposa, eu sofri um acidente. E sabe de que ele sofreu acidente? De cavalo. Até de cavalo a gente sofre acidente, né? Não é só de carro e de moto, não. O cavalo assustou, empinou comigo, caiu em cima de mim e esmagou minha coluna. Padre, esmagou em 3 lugares, e o médico disse, porque eu estava com dores horríveis, já estava sentindo dormência nas pernas, e o médico falou para mim: se eu não operasse, eu não andaria, porque aquilo era um processo que ia paralisar as minhas pernas. Mas mesmo operando, o médico disse que não estava garantido. E numa quarta-feira, eu com muita dor, deitado no sofá, sem poder me movimentar, nós estávamos adorando o Santíssimo junto com o Senhor, quando o Senhor disse: um homem sofreu um acidente e foi de cavalo.
e o cavalo caiu em cima de você e esmagou a sua coluna. Jesus está te visitando agora e Ele está curando a sua coluna. Aí ele falou, a mulher gritou, é você, meu marido. E ele disse, sou eu, tomou posse, voltou no médico, fez os exames e a coluna dele estava totalmente restaurada. Milagre. Esse é o maior milagre? Não. O seu milagre é o maior milagre? O que você precisa? Não, o maior milagre é a conversão. Porque aquele homem que foi curado da coluna, ele ainda pode perder a salvação. Eu já vi gente levantar da cadeira de roda que pode ir correndo para o quinto dos infernos. Eu já vi cego que voltou a enxergar que pode entrar no inferno não enxergando a cara feia do diabo. Mas o milagre da conversão abre as portas do céu para mim. E aí, não aplaude não. Aí eu estou lá, nesse mesmo dia, veio um homem um pouco estranho, porque eu já bato o olho e sei que é dos meus. E ele veio e falou, padre, eu precisava falar com você. Ele e a esposa. E aí ele me agarrou, criminosa. E um dia eu estava ouvindo o Senhor falar, e o Senhor disse que Deus estava libertando um homem da vida do crime, e esse homem sou eu. Eu saí dessa organização criminosa, padre. Não vou falar o nome para não divulgar a organização criminosa, eu só divulgo o céu. E aí eu tô lá e ele deu outra volta e voltou. Me agarrou de novo. Padre, eu te amo. Obrigado. Através do Senhor Jesus salvou a minha vida. Deu outra volta. Eu falei, ai meu Deus. Voltou de novo, passou na frente da fila que estava grande para cumprimentar. Me agarrou de novo, agora trouxe a mulher, e a mulher chorando. Isso no mesmo dia do outro testemunho. Eu não estou desprezando o testemunho da cura da coluna, mas eu falo para você, quando eu deitei a minha cabeça no travesseiro naquele dia 1º de janeiro de 2019, eu agradeci pela cura do irmão da coluna, mas eu disse, Senhor, o Senhor arrancou um homem de um crime organizado, o Senhor o salvou porque ele abriu o coração dele. Aquilo que era impossível para a carne, aquilo que era impossível para a lei, Deus tornou possível porque Ele enviou o seu Filho na carne de pecado. Olha, isso aqui é importantíssimo. Jesus se encarnou por causa do pecado. Ele é louco. Olha que loucura. Olha isso aqui. Foi por causa de mim. Foi por causa de você, pecador. Na carne de pecado, um homem crucificado, um Deus crucificado, por causa do pecado. Ele morreu por causa do pecado. Ele não morreu por causa de festa, ele não morreu por causa de nada, ele morreu, ele veio, é o único ser humano que nasceu somente para morrer. Ele veio para essa terra somente para morrer. O único objetivo era morrer. E sabe por causa do quê? Por causa de você, seu sem vergonha. Sua cara de pau, que fica dando desculpa. Até quando você vai ficar dando desculpa para ele? Ah, eu não dou conta. Dá conta sim, porque ele veio na carne de pecado, por causa de pecado, para nos fortalecer, para dar a graça do milagre da conversão. Mas padre, eu já me converti há 30 anos atrás. Mas você tem buscado ser melhor? Você tem buscado ser santo? Você tem buscado tirar todas as coisas da sua vida, aquilo que não agrega, aquilo que não constrói, aquilo que é próprio da carne, é carnal. Alguém veio morrer na carne, na nossa carne, por causa do pecado. E esse alguém se chama Jesus. Jesus. Repete comigo o nome dele.
Deixa eu dizer para você, a conversão não é um simples arrependimento dos nossos pecados, é o início. A primeira coisa é o olhar para essa cruz. Eu queria que você olhasse para essa cruz. Talvez você que está aí atrás não vai conseguir ver, mas imagine o crucificado diante de você. Foi por mim, foi por amor a mim. E eu, ao olhar para ele, eu começo a me arrepender dos meus pecados, porque os meus pecados o pregaram na cruz. E a partir daí, eu começo a buscar a medida do arrependimento, a mudança radical da minha vida. Mas também começo a mudar a minha visão de Deus. Eu começo a renunciar a tudo aquilo que Deus proíbe, e começo a amar e a fazer tudo o que Ele manda. Diga comigo, conversão. Não é somente o arrependimento. O arrependimento é o começo. Conversão é uma mudança radical de vida, é uma mudança de visão de Deus, é renunciar a tudo que Deus proíbe, é amar e fazer tudo o que Ele manda. E eu queria dizer para você que está aqui, o problema quando nós cedemos ao pecado é o seguinte: o pecado é igual prego. Quanto mais você se aprofunda nele, mais difícil fica de tirar, de sair. Então não deixa o pecado se aprofundar na sua vida. Não deixa aquele defeito se aprofundar na sua vida. Não deixa que aquela imperfeição se aprofunde na sua vida. Comece a fazer uso, e eu estou usando aqui de uma forma positiva, não simplesmente usual. A partir do arrependimento, comece a fazer uma experiência de confissão frequente. Porque você não pode deixar o pecado aprofundar na sua vida, porque se ele se aprofundar na sua vida, você não vai conseguir se libertar dele, porque o prego, quanto mais profundo ele está, mais difícil fica de tirar. E quem é marceneiro aí sabe, quem já tentou arrancar prego de um lugar que está pregado, sabe que é difícil. Às vezes a madeira arranca e o prego fica lá, não é verdade? Sim ou não? O problema é que nós estamos deixando o pecado se aprofundar na nossa vida, porque nós esquecemos dessa máxima que o apóstolo Paulo nos recorda hoje. Aleluia. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão da fraqueza da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado. Gente, eu acabei de vir de um retiro dos padres da Canção Nova. Sabe quantas palestras teve no retiro? 14. De segunda à noite até quinta ao meio-dia. 14 palestras. E quando eu fui fazer meu exame de consciência, depois das palestras, sabe quantas folhas deu? 4. 4 folhas de pecados. E eu achava que eu era bom. Eu achava que eu estava numa boa. Quando eu parei diante de Deus e disse: Espírito Santo, me revela. Eu comecei a lembrar de pecados lá da minha juventude que eu não tinha confessado. E eu comecei a olhar para o presente de coisas que eu estava facilitando. E aí tinha um exame de consciência só para padres que tinha 20 pontos específicos. E desses 20 pontos devia ter umas 80 perguntas. E eu fui ali anotando. Depois que eu terminei, eu fiquei uns 4 dias fazendo o exame de consciência, porque eu falei, cada pregação vai me provocar alguma coisa, então eu vou esperar até a última da quinta, ou melhor, da quarta. Na última pregação da quarta eu consegui concluir o meu exame de consciência. Depois do jantar, eu chamei o meu irmão, Padre Márcio,
que é o reitor do santuário lá do Pai das Misericórdias. Falei: meu irmão, eu preciso me confessar, você pode me atender? Nós sentamos e eu li, e aí o pregador dizia que a gente precisa ter a coragem de começar tirando as pedras mais pesadas, porque às vezes a gente mistura lá no meio aquilo que é vergonhoso e deixa lá para o meio, porque, nossa, eu vou falar isso aqui. Aí eu peguei e tirei as pedras mais pesadas, apresentei para ele e me confessei e recebi absolvição, porque eu não quero ser somente bom, eu preciso ser melhor. Você precisa querer ser melhor. Talvez você já saiu das drogas, talvez você já saiu da prostituição, já saiu do adultério, mas você está paralisado. Quem para de lutar morre espiritualmente. Quem para de lutar contra o pecado todos os dias morre espiritualmente. E não é possível que depois dessa revelação a gente vai ficar tranquilo. Com efeito, aquilo que era impossível para Deus, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado, por causa de mim. Bata no peito. Você viu que o padre não teve vergonha de falar para você que ele confessou 4 folhas de pecado? Porque eu sou pecador, e eu quero ser melhor, eu quero ser santo, eu quero fazer valer a pena cada gota de sangue que Jesus derramou. Tem um autor cristão que eu gosto muito de ler, ele se chama Chesterton. Talvez você não o conheça, mas Chesterton vai dizer: santo é aquele que exagera o que o mundo negligencia. Esse é o santo. Santo é aquele que exagera aquilo que o mundo negligencia. É aquele que quer com toda a força do seu coração, da sua alma e do seu entendimento, amar a Deus. Eu não quero. Gente, quem aqui já se apaixonou algum dia? Levanta a mão. Para de mentira, você que não levantou a mão. Você não é um poste, não é uma pedra. Todos nós já nos apaixonamos, não já? Quem já apaixonou? Eu já. Amor, I love you. E quando a gente está apaixonado, e aí eu estou te chamando a atenção para saber se você ama mesmo a Deus. Quando a gente está apaixonado, quando você está apaixonado, e aí você faz uma coisa que desagradou a sua paixão. Já aconteceu isso com você? Na minha época não tinha WhatsApp, escrevia carta. Você fica doido, toda hora você está pedindo perdão, me desculpa, me perdoa. Está sendo assim com Deus? Meu amor, não queria fazer isso, me desculpa. Falou um dia, falou 2 dias, 3 dias, 4 dias, já está enchendo a paciência. Mas está ali: eu não queria fazer isso, me perdoa, porque está com medo de perder o amor da sua vida. Será que nós temos amado a Deus com essa intensidade, que quando nós cometemos alguma coisa contra Ele, eu sou tão apaixonado por Ele, eu amo a Deus com toda a minha força, meu entendimento, com o meu coração. Eu não quero incomodar o meu Deus, e eu vou lá, me confesso. Quanto tempo que você não se confessa? Eu só me confesso uma vez por ano na Páscoa, em confissão comunitária. É isso que a igreja pede? Não, a igreja alivia a barra. Mas eu vou te dizer, você só erra na Páscoa? Você só peca na Páscoa? Se você ama mesmo a Deus, se você quer amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, quem é apaixonado não quer desagradar o amor da sua vida. Deus está sendo realmente o amor da sua vida? É preciso ter a coragem de entrar na dinâmica da conversão. Olha só, São João Crisóstomo vai dizer assim:
Se o cristão vive, se Cristo vive no cristão, ali também está o Espírito Divino, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Onde não está este Espírito Divino, aí reina de verdade a morte, e com ela a ira de Deus. A rejeição das leis, diga comigo, a rejeição das leis, a separação de Cristo, o desterro desse hóspede. Se ali não está o Espírito Divino, aí reina de verdade a morte, e com a morte a ira de Deus, a rejeição das leis, a separação de Cristo, o desterro deste hóspede. Mas veja o que o santo vai dizer: mas quando se tem em si o Espírito, que bens pode faltar? Com o Espírito pertencemos a Cristo, com o Espírito nós possuímos a Cristo, com o Espírito nós competimos até mesmo com os anjos, com o Espírito nós crucificamos a carne, com o Espírito nós saboreamos o encanto da vida imortal, com o Espírito nós temos o penhor da ressurreição futura, com o Espírito nós avançamos rapidamente pelo caminho da virtude. Isto é o que Paulo chama de morte da carne. Eu fico intrigado quando eu ouço alguém dizendo que foi batizado no Espírito Santo e que continua no pecado. Que batismo no Espírito Santo foi esse? Isso é emocionalismo. É impossível ser batizado no Espírito Santo e não ser incomodado. Só quando a pessoa entra na tibieza, na mornidão espiritual. Nós vamos falar disso amanhã. Mas quando a gente entra na tibieza, na mornidão espiritual, a gente vai aceitando a ficar na média, na mediocridade, e a gente acha ainda que é muito bom. Segura na mão de quem está do seu lado: chegou a hora, diga para ele, chegou a hora e é agora, de você tomar uma firme decisão, de ter uma determinada determinação, custe o que custar, de dar para Deus o melhor, que é a sua vida. Continua segurando aí na mão desse irmão. Vou te lembrar de uma passagem que Jesus me lembrou quando eu me preparava para essa pregação. Jesus estava na casa de Pedro, o quartel-general de Jesus em Cafarnaum. Jesus saiu da casa de Nossa Senhora, foi morar na casa de Pedro. Tinha uma multidão, vieram 4 amigos trazendo um homem numa maca, porque ele era paralítico. Ele estava paralisado. Eles abriram o teto, porque não era possível entrar na casa. Desceram o paralítico pelo teto e ficaram ali. E Jesus viu a fé daqueles homens. E o que Jesus falou? Filho, os teus pecados estão... Jesus não falou em primeiro lugar, levanta e anda, porque o pecado paralisa, o pecado faz a pessoa ficar paralítica espiritualmente. E sem o perdão do pecado, sem a renúncia do pecado, não há espaço para o milagre físico. O que Jesus falou para aquele homem depois? Aquele que ele curou 38 anos na beirada da piscina de Betesda. E aí Jesus encontrou aquele homem no templo. O que Jesus disse para ele? Homem, não voltes a pecar, porque se você pecar, te acontecerá coisa pior. Olha o princípio eterno, o princípio do reino, o valor do reino. Balança a mão desse irmão: de agora em diante, sabendo que aquilo que era impossível tornou-se possível. Dá uma risadinha para esse irmão. É nós, meu irmão. Aquilo que era impossível, olha para esse irmão e diga: aquilo que era impossível, Deus tornou possível. É nós. Você pode ser o próximo santo da igreja, porque não é a sua força, é a sua decisão, para que a força de Deus te santifique. Tudo vem dele,
é por Ele e para Ele. Aleluia! Oh, glória a Deus! São João Crisóstomo vai dizer exatamente isso. Se o Espírito de Deus mora em nós, nós pertencemos a Cristo, possuímos a Cristo, nós competimos até com os anjos. Com o Espírito nós crucificamos a carne, nós saboreamos o encanto da vida imortal e nós temos o penhor da ressurreição futura. Vai ficando de pé. Com o Espírito, diga comigo, com o Espírito nós avançamos rapidamente pelo caminho da virtude, diga, pelo caminho da santidade, vivendo uma vida no Espírito. Nós avançamos rapidamente pelo caminho da santidade. Dá um sorriso para Deus agora. Já era, Deus. Eu vou te honrar. Quem quer honrar a Deus aí? Levanta a mão. Nossa, acho que a semente foi 100%. Eu te condenei? Não. Graças a Deus. Quem sou eu para condenar você? Mas eu te provoquei? Sim. Eu não, o Espírito Santo te provocou? Sim. Dá um sorriso para esse irmão e diga: nós. Agora é hora de trabalhar. Olha o que Paulo vai dizer. Gente, os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. É a hora de nós voltarmos para aquilo que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus, não se submetem e não poderiam se submeter à lei de Deus. Mas os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, segura na mão do seu irmão, da sua irmã. O Espírito de Deus mora em nós desde o dia do nosso batismo, amém? São José Maria Escrivá vai dizer uma coisa muito séria. Só são dois os modos de vida sobre essa terra: ou se vive a vida sobrenatural, ou se vive a vida animal. O que você ouve na televisão, o que você sabe na internet, das loucuras que têm sido feitas por aí, é pior do que animal, o homem sem Deus. Não sei se vocês viram aquela história daquela criança em Brasília, que a própria mãe mutilou, cortou o órgão genital, e depois a própria mãe, junto com a companheira dela, matou essa criança, picando cada parte do corpo dela. Isso é mais do que animal, isso é diabólico. O homem sem Deus, ele se torna animal. Sustou, é? Susta não. O trem é bruto. Já imagina o fogo do inferno estourando. É um sinal. Só é possível dois modos de vida sobre a terra: ou se vive a vida sobrenatural, ou se vive como os animais, sem capacidade de decisão, dominado totalmente pela carne. Feche os seus olhos, levanta a mão dessa bênção que está aí do seu lado, e vai agradecendo a Jesus, para que agora, pelo seu agradecimento, Ele veja que você entendeu a mensagem. Vai agradecendo a Jesus por Ele chamar a sua atenção. Vai agradecendo a Jesus por Ele te colocar no centro, na centralidade do chamado da santidade. Vai agradecendo Jesus nessa hora. Fala: Deus, muito obrigado. Muito obrigado por falar comigo. Muito obrigado por me amar desse jeito. Isso é amor, Deus. Quando eu ouço falar que eu preciso melhorar, quando alguém aponta para mim que eu preciso sair do pecado, quando alguém diz que eu estou correndo risco de queimar, não no fogo do Espírito, mas no fogo do inferno, é amor, é amor, é amor.
E eu me sinto profundamente amado nessa manhã, nesse início de tarde de sábado. Eu me abro agora, Senhor, para te agradecer, para te louvar, para te bendizer por esse amor incomparável. Eu te agradeço agora por me amares dessa forma. O Senhor enviou o seu próprio Filho na carne do pecado, por causa do pecado, para me arrancar do pecado. Diga para Deus agora, se você tem coragem, me arranca do pecado. Fala para Ele agora, me arranca da vida carnal, essa vida carnal que me faz pior do que os animais. Talvez você já tenha vivido coisas assim, você tenha feito coisas, quando você para pensar, fala, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Eu já te conheço, meu Deus, nem os animais agem dessa maneira, com essa maldade, com essa malícia, com esse fechamento. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Fala para Ele agora que você precisa dEle. Pede o Espírito Santo, pede que o Espírito Santo transforme o seu coração, pede o Espírito Santo que quebrante agora o seu interior, te gere em arrependimento. Peça para o Espírito Santo, Espírito Santo, se há muito tempo eu não choro os meus pecados, eu quero chorar. Se há muito tempo eu não me arrependo profundamente, se eu estou insensível, o Espírito Santo me faz contemplar o mistério dessa encarnação, me faz contemplar o mistério dessa paixão, de cada gota de sangue de Jesus derramada, Espírito Santo, por amor de mim, para a minha salvação. Vai dizendo, Espírito Santo, transforma o meu coração. Humilhai-vos, vai dizer São Tiago, na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Vai se humilhando agora, vai dizendo que você é dependente dEle, que sozinho você não consegue. Vai pedindo para Ele te libertar da morte espiritual, da morte da carne. A carne gera morte, a carnalidade gera morte. E vai dizendo, eu preciso de uma vida sobrenatural, eu preciso de uma vida nova. Vai dizendo para Deus agora, Deus, esse é o maior milagre desse dia, a conversão do meu coração. Deus, vai trazendo à minha mente, vai trazendo ao meu entendimento aquilo que eu preciso. Faz agora, faz agora, faz agora na minha vida. Tenha coragem de se posicionar. Fala para Ele, Deus, me tira desse fundo do poço que eu entrei. Me tira, Deus. Não dá mais, Deus, para eu ficar dando desculpa, porque o Senhor fez aquilo que era impossível. O Senhor realizou o impossível, enviando o seu próprio Filho na carne, semelhante à carne do pecado, por causa do pecado. Levanta a mão do seu irmão agora e ora no Espírito, na linguagem espiritual. Eu quero pedir ao Senhor que toda carnalidade que dominava a gente, eu quero pedir que o Senhor retire agora toda a carnalidade que nos dominava. Ora com mais força. Eu quero pedir que todos os que estão aqui sejam batizados com o fogo do Espírito Santo. Eu quero pedir que aqueles que estão em casa sejam agora batizados com o fogo do Espírito Santo. Vai tirando todo o bloqueio que o pecado gerou em nós, Espírito Santo. Vai desbloqueando as vias da nossa vida que são empecilhos para experimentarmos também os milagres na nossa vida carnal. Porque o maior milagre que nós precisamos hoje é da conversão, Deus. Continua. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Repousa sobre nós, Espírito Santo de Deus. Arranca dos vícios, arranca das opressões, arranca de todo o mal, de toda escravidão do maligno. Receba em nome de Jesus. Tem
Tens poder aqui, Espírito Santo. Tens abertura aqui, Espírito Santo. Tens decisão aqui, Espírito Santo. Esse povo se decide nessa hora. Esse povo se decide nessa hora. Esse povo te deseja. Mais do que tudo, mais do que o milagre físico, Espírito Santo. Esse povo deseja o milagre da conversão. Então faz agora, Espírito Santo, uma nova conversão em mim, uma nova conversão neles. Ah, Espírito Santo, revela, mostra, aponta. Continue orando assim ainda, insista. Submetamos, como o Padre Roger dizia, a nossa carne ao Espírito, ao mover de Deus aqui. Quando o Espírito chega, Ele cura também o nosso corpo, a nossa carne, a nossa mente. Deixe Ele te tocar agora, renda-se a Deus. Submeta-se a Deus. Submeta a sua mente, o seu corpo, o seu físico, os seus sentidos, os seus pensamentos, o seu olhar, tudo que você sente nos seus lábios, o seu toque. Submeta todo o seu corpo ao Senhor. A ação do Espírito. Na sua oração, vá conscientemente dizendo: eu me submeto, Senhor, ao Teu Espírito. Eu quero me submeter, Senhor. Eu quero seguir os Teus caminhos. Eu quero perseverar na Tua vontade. Eu me abro ao Teu querer. Eu me rendo à Tua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Você ouviu, conheceu os planos. Eu quero conhecer Teus planos. Dê seus passos de conversão nessa manhã, nessa tarde. Os passos que dei sem você. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. Só me fizeram fracassar. Chore seu pecado, quanto que eu já chorei. Eu me arrependo. Me arrependo dos meus planos. Conte com a força de Deus, o seu Espírito. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso se o céu que eu procuro, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para Ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Decisão, os meus passos. Os meus passos são Teus. Meu próximo minuto. O meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para fecho os olhos e confio. Fecho os olhos e confio em Ti. Oh, leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Nós abençoamos a vida de todos os irmãos, as irmãs que nos acompanham agora pela TV. Continue orando. Que o Espírito Santo te visite agora com essa força de arrependimento.
Que Deus te abençoe no início dessa tarde. Nós vamos voltar à transmissão pela TV um pouco mais à tarde para nossa programação a partir das 14. E aí a TV vai entrar, vai transmitir a pregação do Padre Adriano Zandoná. Depois terá a Santa Missa. Que Deus te abençoe com toda a força e sorte de bênção, de conversão e de milagre. Nessa hora eu quero pedir a bênção desse Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. Você que nos acompanhou de casa, do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Você que está aqui, olha para a cruz. Se você pode se ajoelhar, se ajoelha. Aquilo que era impossível, Deus tornou possível, enviando o seu próprio Filho na carne de pecado, por causa do pecado. Enquanto o Tiago cantava, me veio a emoção de prostrar-nos diante da cruz e olhar o motivo da nossa salvação. Se encante com o motivo da nossa salvação. O maior milagre, a conversão, a vida eterna. Se encante agora com o amor de Deus por você, por mim. Foi por amor. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar. Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se você pode agora tocar no chão, eu queria que você fizesse uma oração agora de sinceridade. E tudo aquilo que é pecado que tem dominado a sua vida, você vai deixar agora aos pés da cruz, por amor a Jesus. Se é o adultério, se é o alcoolismo, se é alguma espécie de vício de drogas, se você é viciado em sexo, se você é viciado em pornografia, se você é viciado em masturbação, se você é viciado na prostituição, na fornicação, se até hoje você não conseguiu agradar a Deus com o seu temperamento, se você machuca as pessoas com a sua maneira de tratá-las, se você tem a fofoca nos seus lábios, no seu coração, se você se fechou aos seus irmãos por ideias que foram ditas sobre eles e que não é verdade, porque você não comprova isso, você já fez experiências diferentes com esses irmãos, mas você acabou ouvindo essas coisas e fechou seu coração, e até passou a falar mal daqueles que tanto te amam. Coloca esse pecado agora aos pés de Jesus. Coloca o pecado do ódio, da raiva. Você, mulher que cometeu aborto e não conseguia se desvencilhar desse mal que tomou conta da sua alma, deixa aos pés de Jesus. Ele, para que aquilo que era impossível tornasse possível. O Pai Deus, o Deus Pai, enviou seu Filho na carne de pecado por causa do pecado. Todo julgamento, toda condenação, tudo aquilo que foi falado, você que tem se entregado à prática da homossexualidade, você que tem cedido, diga para Deus agora: eu quero te honrar, Senhor, eu quero te honrar, eu quero deixar aqui o meu pecado. Eu volto a dizer, Deus não enviou o Filho dele para condenar, mas para salvar. E salvar significa arrancar-nos de tudo aquilo que pode ser instrumento de morte eterna, de condenação. Vai deixando aqui. Você sabe qual é o seu pecado. Eu não vou ficar aqui nomeando, mas deixa aos pés da cruz e diga para Jesus: Jesus, é definitivo, é definitivo. É definitivo, eu não quero mais voltar ao pecado, eu não quero mais, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados. Fala para Ele agora. Você deixou agora aos pés da cruz, olha para Jesus. Os passos que eu dei sem você
só me fizeram fracassar. Tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Olha para ele mais uma vez. Canta para ele. Os passos que eu dei sem você. Os passos que dei, Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso, Sem ti nada posso fazer. onde eu posso ir? Onde eu posso Se o céu que eu procuro, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, se não for assim, não me deixe ir. dou minha mão para ti. Feche os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Eu dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Olha para Jesus, ergue os seus braços. Olha para ele. Você que está aí atrás, imagine-se diante da cruz. Você que não consegue ver o crucificado. E da cruz Jesus diz: Pai, perdoa. Perdoa, é sincero. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, ou se sabiam, acabaram se cedendo à fraqueza. Pai, perdoa, 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 perdoa. Assim como Jesus olhou para aquele paralítico e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus está dizendo agora para você: eu acolho o seu arrependimento. Eu acolho o seu arrependimento. Eu acolho o seu arrependimento. E eu mudo a sua vida. Definitivamente eu mudo a sua vida. Eu toco na sua vontade. Eu toco na sua decisão. E agora você vai se levantando. E Jesus vai dizer: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados sobre essa terra. Eu digo agora: paralítico, levanta-te e anda em nome de Jesus. Ergue os seus braços, ora no Espírito. E eu quero agora, em nome de Jesus, declarar pela boca do Senhor que a sua enfermidade física é curada, pela sua renúncia do pecado. Eu quero declarar que o câncer é curado. Eu quero declarar que a surdez é curada, que a cegueira é curada, que a doença na sua coluna, nos seus ossos é curada, que a doença no seu coração, nos seus pulmões, no seu estômago, nos seus rins, nos seus intestinos é curada. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que o seu órgão vital que estava doente é tocado pelo Senhor. Eu quero declarar que o seu útero, o seu ovário, mulher, as suas trompas são curadas. A esterilidade vai embora agora e você vai gerar filhos em nome de Jesus. Eu quero declarar agora que essa endometriose retroceda em nome de Jesus. Esses miomas, os cistos do seu ovário, vai tocando, Senhor, e curando a próstata. Homens com problemas, Senhor, de fertilidade, doenças nos órgãos sexuais de homens e mulheres, vai curando a AIDS. Cura agora o sangue, filtra no seu sangue a hepatite, qualquer espécie de vírus no sangue.
cura o fígado, o pâncreas, dissolve os cálculos na vesícula, nos rins. Dissolve, Senhor, dissolve, desobstrui as veias, toca nas coronárias, toca na válvula mitral do coração, toca, Senhor, na tireoide, toca na laringe, na faringe, toca no esôfago, Senhor, toca agora, toca na garganta, na boca, nas vias nasais, toca, Senhor, em todo o sistema linfático, em todo o sistema respiratório, em todo o sistema digestivo, toca na pele, nos músculos, toca na cabeça, no cérebro, em toda a realidade do cerebelo, da hipófise, do hipotálamo, das vias neurais, no labirinto. Cura, Senhor, toda epilepsia, eu te peço nessa hora, toda queda de cabelo, toda espécie de alergia, todo problema nos ossos, nas articulações, pode curar, Senhor, nessa hora, pode curar o seu povo, Deus. Curar aqueles que não conseguem andar direito, que perderam a mobilidade, que têm doenças nos joelhos, no quadril, desgastes, toda mancha, toda espécie de nódulo, vem curar. Mas cura a depressão, cura o pânico, cura a ansiedade. Nós te pedimos agora, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor. Assim como o Senhor disse para aquele homem: os teus pecados estão perdoados. E depois o Senhor o levantou daquela maca. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos em salvação. Toda doença degenerativa, Deus, vem curar. Aquilo que é impossível aos homens, Deus. Eu estou pedindo agora, Jesus. O Senhor veio para destruir as obras do diabo. Destrói as obras do diabo nessa tarde. Todo vínculo diabólico de consagração, de maldição, de busca em lugares errados, em falsas doutrinas, no espiritismo, na macumbaria, na feitiçaria, todo malefício, Deus, anula, cancela, pelo poder do seu sangue, do nosso arrependimento, dos nossos pecados. Maravilhoso Deus, Santo Deus, meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, eu dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, leva-me, Senhor. Meus passos são... Canta, vai. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva o braço e canta, vai. Leva-me, Senhor. Segura aí na mão do seu irmão, para terminar.
Com efeito, diga para ele, com efeito, aquilo que era impossível para a lei, aquilo que era impossível para a lei, em razão da fraqueza da carne, em razão da fraqueza da carne, Deus o realizou, Deus o realizou, enviando seu próprio Filho, enviando o seu próprio em Filho, carne semelhante ao do pecado, em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado. e por causa do Tá pecado. segurando na mão do seu irmão aí? Diga para ele, é nós, meu irmão. Levanta a mãozinha dele. Aquilo que é pecado mortal, precisa buscar o sacerdote para se confessar, amém? Amém. Você já se arrependeu, amém? Amém. O sacerdote só vai agora te dar a carta de alforria para você esfregar na cara do diabo, amém? Amém. Balança a mão desse irmão e diga, você é livre. Você é livre. Diga para ele, você é livre. Você é livre. Em nome de Jesus. Em nome de E Jesus. faz festa agora para a sua liberdade, para o seu milagre, para a sua vitória. Pode celebrar. Celebra. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus.